Olá mais uma vez, então seja bem-vindo à nossa primeira aula do nosso sistema chamado CPA10 e vamos entender direto ao assunto que ponto que é isso, né? O que seria então o CPA10? O CPA10 é uma sigla que significa Certificação pela Anbima. O que significa a palavra Anbima? Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais. Então, para você entender melhor, significa assim, existem regras em qualquer país para a movimentação do dinheiro. E a gente fala de dinheiro, a gente fala de questões financeiras. Por haver essas regras, tem que haver algumas orientações, alguns trabalhos de regulamentações, criações de procedimentos, para que haja digamos assim, uma legitimidade e também para que seja justo para todas as partes de quem participa de um sistema financeiro de um país. A Anbima, na verdade, é um órgão que na verdade, é um órgão de certificação, tá? Vamos colocar assim, uma certificação, e que ela cria vários procedimentos, tá? Vários códigos, são códigos de regras, para que as pessoas que queiram mexer no mercado usem esses códigos, ajam de acordo com esses códigos, certo? E aí elas possam, inclusive, ter a credibilidade dos seus clientes. Então, vamos pegar um exemplo aqui no quadro. Aqui nós temos aqui a Anbima, temos aqui a pessoa que trabalha com o setor financeiro e aqui temos o cliente dessa pessoa. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um banco, né? Vamos pegar um banco aqui, por exemplo, como o Santander. Então, o Santander, por agir de acordo com as codificações passadas pela Anbima, ou então podemos ter também um investidor, né? Um investidor aqui de uma consultora, tá? Por exemplo, aí, como temos aí, entre outras, né? XP Investimentos, entre outras que temos no mercado, age de acordo com a codificação aplicada e, por ser assim, está certificado, sabendo das regras do mercado, esse cliente naturalmente vai confiar mais, vai haver a palavra credibilidade. Então, se perguntar para você qual que é a principal função da Anbima, é exatamente o quê? É codificar várias formas de atuar, de agir no mercado, dos investidores, né, no mercado, no geral, e essas pessoas seguirem essa codificação. Digamos assim, seria um manual de conduta, né? É um manual de conduta. Se eu fosse falar da religião, eu falaria da Bíblia, né? Que é o manual de conduta. Mas para os investidores, o manual de conduta seria então os códigos da Anbima. Assim, por exemplo, se eu fosse falar de departamento de pessoal, seria a CLT, né? Que é a Consolidação das Leis Trabalhistas e assim por diante. Então nós vamos ver vários aspectos, tá? Exatamente isso. Quando você for fazer a prova, você tem que se ligar em muitos detalhezinhos, mas o principal é o seguinte: nós vamos falar de algumas instituições e de algumas funções codificadas. Você vai se ligar no que é, para que serve e na atuação. Será que esse órgão ele é um criador de normas? Será que esse órgão ele é um fiscalizador de normas? Será que esse órgão ele é um atuador nas normas? Será que é simplesmente um espectador de mercado? Então a gente vai tentar colocar as definições para você passo a passo. Ele não é um curso muito cansativo, tá? Nós vamos estar trabalhando com essa parte aqui, tá bom? Então nós vamos passar para a próxima parte, tá? Fica tranquilo que nós vamos continuar nesse mesmo vídeo aqui e já seguir em diante, tá? Então vamos aqui, entendemos mais uma vez que a Anbima é um órgão, tá? Na verdade, existe uma certificação chamada CPA, nós vamos falar do CPA10, porque tem vários níveis de certificação, temos o CPA20, tá? Então, e aí vai. Mas por aqui, por enquanto, para você entender, eu queria que você entendesse bem isso aí. A Anbima é quem emite esse certificado. E tem, para quem serve isso aí? Vamos até ler isso aqui que eu preparei para você, que eu achei bem bacana colocar isso aqui, ó. Para quem serve? Para quem quer ter conhecimento no mercado financeiro e crescer nessa área, tá? Então, aqui, ó, essa certificação está diretamente relacionada à avaliação sobre o seu entendimento sobre mercado financeiro, sistema financeiro nacional, sobre a previdência privada, fundos de investimento e investimentos no geral. É isso que eu queria colocar para você, tá bom? Nós vamos agora passar à frente um pouquinho, nós vamos trabalhar um pouquinho com o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Eu vou colocar no quadro aqui e a gente já volta. Eu vou pausando o vídeo devagarzinho no meu trabalho aqui, coloco no quadro, volta, a gente conversa e vai chegar até o ponto que você precisa, tá? Preste atenção nas definições, tá bom? E tem também para você um material que é uma apostila em PDF, que você pode ler, pode estudar, tá bom? Que vai ser bem tranquilo de você passar nessa avaliação aí. É isso aí, vamos lá. Pessoal, então voltando aqui, nós vamos falar um pouquinho agora sobre CMN. Tá? Pode cair, por exemplo, na sua prova assim, o que significa a sigla CMN?
Então tá aqui, Conselho Monetário Nacional. Tá? Qual que é a função do CMN? Na verdade, se você imaginar, que a gente ficar para entender melhor, imaginar uma casa com pai, com mãe, com filhos, né? Por exemplo, lá o pai e a mãe, eles criam as normas da casa. Uma empresa, por exemplo, que você tem lá o presidente, que cria as regras gerais junto com o conselho, e esse conselho divide as tarefas, né? Então, qual que é a função verdadeira, então, do Conselho Monetário Nacional? Na verdade, todas elas é criar normas, criar procedimentos, tá? Criar previsões. Então, essa criação de previsões, nós vamos falar aqui depois, mas a composição hoje lá desse conselho, imagina um conselho, uma sala com uma mesa redonda, com várias pessoas lá, conversando sobre o que vai acontecer com o país. Ele é composto hoje pelo Ministério da Economia, tá? Ministro da Economia, pelo Banco Central do Brasil, tá? Então, o Ministro da Economia, aqui hoje, né, dentro do Ministério, que hoje ele é o presidente do Conselho Monetário Nacional, o Ministro da Economia. Aqui o presidente do Banco Central também faz parte do Conselho, e essa secretaria, Secretaria Especial da Fazenda. Essa secretaria antigamente era o Ministério do Planejamento, que foi modificado agora, tá, por uma ação que teve lá, da MP 870/19, tá bom, que alterou toda a estrutura do Conselho, nessa gestão agora desse novo presidente Jair Bolsonaro, que nós estamos nessa época, hoje nós estamos em 2020, gravando esse vídeo. Então, repetindo aqui, Conselho Monetário Nacional significa ele cria normas e procedimentos, tá bom? A composição é o Ministro da Economia, o Ministério da Economia, o Presidente do Banco Central, a Secretaria Especial da Fazenda, são esses três que estão aqui. E a função principal, você tem que lembrar dos verbos, quando perguntar. Ele é determinar, é criar, é regular, é mandar, tá certo? Então, ele é quem vai criar o que vai ser feito. Vamos dar um exemplo simples. A CMN, tá? O CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele cria, por exemplo, ali metas de inflação. Ele cria as metas de inflação, tá? Então, aí nós vamos ter daqui a pouquinho a figura agora que eu vou colocar para vocês no quadro, que é o Banco Central, que é o Bacen. Ele vai lá e executa. Então, temos o criador e temos o executor. Ele cria, por exemplo, vamos lá, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, autoriza a emissão de moedas, né? Ou a criação de uma nova moeda. Então, vai lá o Banco Central, tá? Que é como poderíamos chamar de um funcionário do CMN, vai lá e executa essa ordem. Então, na verdade, repetindo, é criar, tá? Regulamentar, é fazer esse trabalho bacana, tá bom? Que a gente comece a entender melhor isso aqui. Esse é o trabalho principal, tá? E é interessante, voltando um pouquinho lá, no Banco Central, lá no Sistema Financeiro Nacional, que eu falei agora há pouco, o Sistema Financeiro Nacional, pessoal, ele tem uma função também muito bacana, tá? Voltando um pouquinho atrás lá para você entender melhor. Existem pessoas no mercado que têm bastante dinheiro, não é assim? Bastante dinheiro. E tem pessoas que eles vão guardar esse dinheiro. E tem pessoas que estão precisando desse dinheiro. Então, o Banco Central, digamos assim, o Sistema Financeiro Nacional, que é o órgão máximo de todas as instâncias, ele coloca essas duas pessoas em contato, tá? E o CMN cria essas formas de entrar em contato um com o outro. Então, por exemplo, pega lá o do João, que tem bastante dinheiro e empresta para o Pedro. Aí, então, vamos pegar um banco, por exemplo, como o Banco Itaú, o Banco do Brasil, não importa. Aí, o que acontece? O dinheiro que foi emprestado volta para o João depois com um pouquinho de juro, cobrando o juro exatamente lá do Pedro, e esse intermediador, que seria exatamente esses bancos que podem fazer isso, regulamentados, é claro, pelo CMN, e na super fiscalização, digamos assim, do Sistema Financeiro Nacional, ele pega um pouquinho desse juro para si, né? Então, repetindo, tá? Se empresta dinheiro de quem tem muito, para quem não tem, que tem pouco ou não tem nada. Essa intermediação gera uma movimentação que esse que emprestou vai ganhar um pouco de juros e o outro que pagou os juros, é claro, quem fez a intermediação também pega um pedaço dessa fatia. E esse sistema é bacana, mas tem que haver uma regulamentação. Pessoal, imagina se amanhã uma pessoa falasse um banco, vamos pegar lá, nós vamos emitir tantas moedas, não, nós vamos criar uma nova moeda, não, nós vamos colocar, a inflação vai ser tanto, esse ano, não, a taxa de juros vai ser, cada um tomasse uma decisão diferente, aí é terra de ninguém. Então existe regulamentação, tá? E aí o que acontece? A Anbima, voltando a falar lá no início que eu falei para vocês, quando ela cria esses procedimentos também, na verdade ela ensina quais são os procedimentos, o conhecimento do mercado, para que as pessoas que tenham certificação possam mostrar para os seus clientes, inclusive, essa credibilidade que a Anbima tem de estar ensinando o pessoal, estar certificando, cobrando esse entendimento de mercado, segundo as regras que existem, para que exatamente, pessoal, flua bem o mercado.
É muito ruim uma casa que não tem ordem, né? Onde tem uma frase que fala assim, a casa que não tem gato, o rato faz festa. Então, o Conselho Monetário Nacional está de olho, tá? Está de olho assim, exatamente no que está acontecendo. E ele tem os seus xerifes, né? O primeiro xerife do Conselho Monetário Nacional que nós vamos falar agora vai ser do Bacen, que é o Banco Central, tá bom? Então vamos colocar no quadro aqui mais uma vez aquela escapadinha para a gente colocar o material no quadro e voltar para falar com você. É VaptVupt, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos dar continuidade aqui então, tá? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Banco Central. Olha, essa questão do Banco Central é uma coisa que vocês podem ter certeza, 99% que vai cair pelo menos uma ou duas perguntas, tá? Na certificação da Anbima, do CPA 10. Então, o que é o Bacen? Bacen é a abreviação então do Banco Central. Então, nós sabemos, voltando um pouquinho, mas novamente lá do CMN, Conselho Monetário Nacional, que ele cria normas, né? Ele regulamenta. E eu falei agora há pouco que o Banco Central é um dos primeiros xerifes do CMN, do Conselho Monetário Nacional. O que ele é um banco, na verdade, está aqui, ó, ele é um banco, tá? Que controla todos os outros bancos. Ele controla todos os outros bancos, tá? Bancos, não só bancos, mas instituições financeiras correlativas, tá? Empresas de investimento, todas têm que seguir uma conduta. E quem que, olha só, vamos falar aqui, quem que faz isso? Exatamente o Banco Central. O Banco Central ele tem uma composição especial, são 9 diretorias e 8 diretores, tá? E essas diretorias, elas são nomeadas, cada uma, tá, dos diretores que estão aqui presentes, que controlam, pelo presidente da República. Ele tem esse poder, tanto de colocar quanto também de tirar, que são pessoas que, segundo explica a política e tudo mais, não vamos entrar nesse método, de confiança. Então também faz parte, tá, do Copom, aqui ó, tá? Então, ela faz parte do Copom. O Copom, ele regulamenta as taxas de juros do mercado. Então, essa diretoria, esse pessoal que trabalha diretamente com esse órgão aqui. Depois, mais na frente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Copom, mas essas taxas de mercado de juros, que vão sendo mais baixas em determinado período, mais altas, todas são determinadas e regulamentadas aqui por esse órgão. E essa composição do Banco Central está diretamente ligada a isso. Vocês podem ver que não existe uma bagunça generalizada, não funciona assim. Tá bom? E a gente vai concentrar então qual que é a função principal do Banco Central, se cair lá na prova. É executar, é cobrar, é fiscalizar, é controlar, é punir, é conduzir. Lembra que eu falei para você prestar atenção aí nos verbos? Então, já que o CMN, Conselho Monetário Nacional, cria as regras, então vem lá o Banco Central, por exemplo, e executa, cobra, fiscaliza. Por exemplo, ele autoriza, né? Ele autoriza, então, o CMN autoriza a emissão de papel moeda, o CMN autorizou. Aí o Bacen vai lá e executa a emissão dessa moeda, executa, tá? E verifica se está sendo feito tudo correto, que é o que a gente faz também, tá bom? Então nessa parte aqui, pessoal, a gente vai começar a entender que um órgão está ligado ao outro. São diversos órgãos, cada um tem uma função. Então voltando mais um pouquinho lá atrás, temos o Sistema Financeiro Nacional que coloca as partes em contato, tá, no mercado, quem tem dinheiro e quem está precisando do dinheiro. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, tá, ele cria as regras, ele cria todas as regras no mercado financeiro, regras que vão ter que ser seguidas. E o Bacen, que é o Banco Central, que é um banco geral, ele controla, inclusive ele pune. Por quê? Porque se alguém sair um banco, vamos pegar um exemplo, o banco lá resolveu sair fora de um procedimento que foi criado pelas regras, pelo código, tá? Em relação à questão quais são todas as regras do código, tem um código depois lá da Anbima, tá bom? Que você pode dar uma olhada na internet, tá? Você pode puxar lá, mas isso aí não costuma cair em prova assim não, tá? Destrinchar códigos e todas as regras do Conselho Monetário Nacional, não é assim que funciona. Eles querem saber o conhecimento, principalmente sobre os órgãos, o que eles fazem. Por isso que esse curso está sendo levado dessa maneira. Então aí ele vai lá, se alguém pisou na bola, o Banco Central tem autorização para punir essas pessoas, até para tirar do mercado, conforme for a situação. E esse banco ele tem uma atuação direta, tá? Que é exatamente essa parte que nós vamos estar vendo aí. Então, vamos continuar agora então, cara, que nós vamos fazer outra parte agora, que vai complementando, que é o CVM, que seria a Comissão de Valores Monetários, tá bom? Então vamos colocar novamente a matéria no quadro, tá? E nós vamos seguindo aí. E o VUPT voltou? Vamos lá, pessoal. Aqui então, vamos passar agora para a próxima parte, que seria o nosso CVM. CVM significa Comissão de Valores Monetários. Então, o CVM é mais um órgão, tá? Que está ligado e está regulamentado e está autorizado, né, pelo Conselho Monetário Nacional, tá bom? E esse órgão aqui, na verdade, o que ele faz? O que é? Ele acompanha os valores mobiliários. Tudo que você imaginar sobre valores mobiliários é acompanhado por esse órgão que é o CVM, Comissão de Valores Monetários. O que são valores mobiliários? Na verdade, você pode imaginar como papéis, como isso aqui, ó.
Aqui, como exemplo, nós temos as ações, tá? Nós temos as debêntures, nós temos os fundos de investimentos. São papéis que valem dinheiro que podem passar de uma mão para outra. Então, você vai falar assim, fulano de tal comprou tantas ações lá na Vale, comprou tantas ações da Petrobras. Como é que foi esse processo? Como é que foi isso aí? Foi feito de forma lícita? Foi feito de forma organizada, ordenada? Então, esse é um órgão de fiscal, mais um xerife, tá? Xerifão do Conselho Monetário Nacional, que ele utiliza, tá? Ele regulamenta essa movimentação desses valores imobiliários, tá bom? Inclusive relacionado até a agronegócio, para vocês terem noção. Tá? Então, aqui, ó, o que ele é? Ele acompanha os valores monetários. A composição dele é feita das sociedades anônimas de capital aberto, ou seja, são muitas instituições, inclusive, que trabalham com essa movimentação de ações, tá bom? Mais uma vez eu volto a falar, tá? Ali das nossas, a palavra não é concessionárias, a palavra são, tem hora que foge as palavras, porque é muitas palavras aqui, tá? Esses fundos de investimento, empresas de investimento, para a gente entender melhor. Então, no caso que eu falei da XP Investimentos, né? Empresas que regulam, que trabalham, até mesmo os bancos, tá? Os bancos trabalham com ações. O Bradesco, por exemplo, é um dos bancos que trabalham com muito movimentação de alguns fundos de ações. Então, ele trabalha regulamentando, colocando ordem, tá? Observando aqui, ele regulamenta. Quais são as regras que poderão ser seguidas nessa movimentação de ação, nessa venda e compra de ação daqui para lá? Quem faz isso é o CVM. Então, olha os verbos aqui, ó. Ele regulamenta, ele disciplina. O que é disciplinar? Ele vai lá ver se alguém está fazendo alguma coisa errada. Opa, você aí, você pode perder a sua autorização de funcionar nesse mercado se você não seguir as normas corretas. Quais são as normas corretas do CVM? Como eu falei, não vai ser o caso da gente destrinchar o trabalho. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ações, sobre essas coisas, debêntures, né? Mas aqui não é o momento, aqui nós estamos definindo por enquanto. Ela pune, como eu falei, ela pode fazer uma pessoa perder, tá? Ela define também quais serão os custos, tá? De transações em termos do mercado, as corretagens que poderão ser cobradas sem ser coisa abusiva, sem virar um processo de agiotagem, né, pessoal? Tá? O que é um agiota aqui, que inclusive não é nem permitido pela lei? É aquela que empresta um dinheiro a um juro muito alto, passa para a pessoa uma coisa de forma abusiva. Então, aqui nesse caso, uma das coisas que eu acho bacana do CVM, inclusive quando eu tive a oportunidade, né, de fazer um trabalho relacionado a bancos, eu vi assim que eles estão de olho, tá, pessoal? Principalmente para que não haja essa concorrência desleal, tá? Uma concorrência desleal, origens ilícitas de dinheiro. A gente sabe hoje que existem problemas até com tráfico de drogas. Tem traficante comprando ação. Mas qual que é a origem do dinheiro? Qual que é o destino? Como é que está sendo feito? Tudo é fiscalizado. Então caiu na prova. O que é o CVM? Não, o CVM é a Comissão de Valores Monetários, tá? Que acompanha. Olha só, tá? Ela tem um papel de acompanhar, tá? Toda a movimentação dos valores imobiliários, os papéis que valem dinheiro, as ações, as debêntures, né? Os fundos de investimento, acompanha a movimentação, a utilização, a formação. Qual a composição? Não, hoje são sociedades anônimas de capital aberto. Nós vamos estudar um pouco sobre isso mais à frente. Qual que é a função dela hoje? A função, principalmente isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o que vai colocar. Ela regulamenta, ela disciplina, ela pune. Então tá, ela regulamenta. Mas tudo não esqueça que as ordens da criação vêm lá do Conselho Monetário Nacional, tá bom? Aí lá na prova pode aparecer alguma pegadinha. Eles pegam e podem falar assim, não, o Bacen é um órgão que acompanha os valores das ações, os valores monetários. Na verdade, não é o Bacen. Nós já falamos lá atrás o que o Bacen faz. Ele fiscaliza os bancos e a atuação dele. Então, você fica atento nessas pegadinhas, que essas mudanças de siglas pode confundir você. Então, ele coloca lá, o Bacen aí põe lá um monte de 5 lá, o Bacen não é. Isso, você fica atento, tá? Mas entendendo o princípio, você vai começando a se ligar. Porque é interessante aprender também, pessoal. Não é só para você fazer uma avaliação. Quem sabe você também, né, nesse trabalho seu do mercado financeiro, possa fazer coisas muito maiores, né? Eu tenho um amigo meu mesmo que ele foi presidente do Banco Central. Então, assim, eu fico feliz das pessoas entenderem o que é, para que serve e como elas vão fazer um trabalho. Essa comissão eu acho bacana, tá? Aí a pessoa não vai mudar muito o seu comportamento, tal. Essas coisas que tem aí, tá bom? Então, nós estamos aí, tá? Chegando numa meta bacana. Nós vamos tentar colocar cada vídeo aí, tá bom? Para ser no máximo aí uns 15 a 20 minutos, tá? Para não ficar muito cansativo o vídeo. E a gente vai colocando as outras aulas também. Então nós tivemos aqui, só para a gente poder pegar, eu estou aqui com o material para a gente acompanhar. Explicamos para você o que foi a CPA 10, né? A certificação pela Anbima, que é um órgão de certificação para que as pessoas tenham crédito no mercado. Temos aí o Sistema Financeiro Nacional, que é a ordem geral para o país. Ninguém pode quebrar uma ordem determinada por esse órgão principalmente. Temos lá o Conselho Monetário Nacional, que é o que vai criar essas ordens, né, essas normas.
Temos o Banco Central do Brasil, tá? Que é o Bacen, que é um xerife, né? Ele vai fiscalizar, ver se as normas criadas pelo Conselho Monetário Nacional estão sendo cumpridas. Temos a imagem, já acabamos de falar aqui do CVM, né? Que tem os fundos de ações, debêntures, essas outras formas de movimentar, porque dinheiro não é movimentado só com cédulas e nem com cartão de crédito. Existem outras formas de movimentação, até investimento, as bolsas de valores, né? As ações que são negociadas acima e abaixo e tudo. Tá? E nós vamos agora passar para mais um outro item aí, tá bom? Nós vamos agora finalizar esse primeiro vídeo dessa primeira aula. Espero que você esteja entendendo, tá? Que eu vou explicar o que realmente é cada coisa. E aí nós vamos passar para a segunda aula em seguida no próximo vídeo, tá bom? Obrigado pela paciência. E não esqueça que é VaptVupt, tá? A gente vai e volta e tal. Agora vamos passar para o próximo vídeo aí. Um abraço então, tá? É isso aí.